Olá pessoal, estamos chegando com o nosso quadro Saúde Plena aqui pela TV Pouso Alegre, Rede América, TV Pouso Alegre, resgatando aí a marca da nossa querida cidade. E hoje com a doutora Priscila, você que nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, vamos falar desse mês gostoso, né? Já tá friozinho, mês de junho, mês dos namorados, 12 de junho, dia dos namorados. E hoje a doutora Priscila está aqui para dar dicas de como vivenciar esse dia importante, esse dia que namorado, às vezes a pessoa pensa só namorado, namoro mesmo, mas não é não. Relacionamento é para a vida toda e a doutora Priscila está aqui para nos orientar, né, doutora? Boa noite. Boa noite. E é um tema que eu adoro. Eu sou uma eterna namorada, viu? Mas eu acho que o dia dos namorados, a gente precisa correlacionar isso com a saúde, né? Porque, de fato, os relacionamentos, eles podem contribuir ou podem atrapalhar a nossa saúde. Das duas uma, né? E isso não é algo que as pessoas aprendem, né? Muitas vezes, as pessoas entram em um relacionamento pelos motivos errados, né? Às vezes por medo de ficar sozinho, ou por medo do que os outros vão falar, ou porque acha que precisa ter uma pessoa. E, na verdade, a função do relacionamento para a saúde não é esse, né? A função do relacionamento é você criar vínculos, você ter uma pessoa com quem contar. Nos momentos difíceis, é difícil, né? O ser humano não consegue ser uma ilha, não consegue tudo sozinho, né? Nós somos seres sociais e relacionáveis, então é importante a gente olhar para isso e sempre buscar a qualidade dos relacionamentos. É isso, quando você começou a se relacionar, alguém falou para você que você tinha que olhar para essa qualidade ou não, né? Parece que brota, né? Então, e quando a gente fala da qualidade dos relacionamentos, alguém alguma vez sentou com vocês e falou assim, olha, como é que a gente faz para que um relacionamento tenha qualidade? Quais são os ingredientes que você precisa? Né? Quais são os exemplos que a gente recebe? Às vezes os nossos exemplos não são bons e aí você começa a repetir aqueles exemplos e nem percebe que aquilo não contribui para a sua saúde. Então, nesse dia dos namorados, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para pensar sobre o seu relacionamento, o que é relacionar-se para você, a forma como você se relaciona, se você é uma pessoa saudável dentro desse relacionamento, porque às vezes você é justamente o tóxico, né? O tóxico. Então, porque o amor, gente, o amor ele é gentil, o amor ele é generoso, o amor ele quer o melhor para si mesmo, mas para o outro também. Então, quando a gente fala sobre os ingredientes necessários para um relacionamento de qualidade, a gente tem alguns ingredientes que são básicos. Respeito, né? E quando a gente fala de respeito, é muito amplo. Não é só não bater. Às vezes a pessoa fala, mas eu não bato na minha mulher, tá, mas qual é a forma como você fala com ela? Qual é? E vice-versa, a mulher também. Como que você demonstra esse amor? Você ajuda o outro a crescer ou não? Você está sempre diminuindo, apontando um defeito, criticando. Então, o respeito é essencial. A confiança, o diálogo, né? A comunicação. É isso, essa pessoa com quem você se relaciona é uma pessoa que você tem vontade de conversar? Que você chega no final do dia e você tem vontade de falar como foi o seu dia e você escuta o que ela te diz. O que ela te diz te estimula a crescer. Você sente que é isso, que ela é uma pessoa que deseja que você cresça, que você dê o seu melhor. Ou não, tá te minando, quer que você se isole das pessoas que são importantes para você. Entendeu? Por quê? Porque, isso é um sinal de alerta. Isso vai contra os ingredientes necessários para uma boa relação. E a gente tem que ter atenção a isso, por quê? Porque geralmente você entra num relacionamento, você pretende ficar um tempo, né? Lá. E aí o que acontece? Com o tempo você vai se acostumando. As coisas que vão te minando, que vão te diminuindo, você vai aceitando aquilo como se aquilo, né, fizesse, não, mas é assim mesmo, e nesse é assim mesmo, de repente, você se encolhe. Então eu preciso sair da relação que eu tô.
Não sei, a gente não tem essa resposta, os relacionamentos mudam, mas quem muda antes de tudo somos nós. Então a principal pergunta é: quem é você dentro desse relacionamento? Como você nutre essa relação? Né? Por quê? Porque se você começa a colocar estes ingredientes, o outro, ou ele vai mudar junto, sim, ou realmente aquilo não vai dar certo, e aí você vai agradecer. E vai ser tchau, obrigado, já deu. Mas, nesse dia dos namorados, tirem esse dia para colocar esses ingredientes. É isso, como é que eu vou fazer para pôr esses ingredientes dentro dessa relação? E cada pessoa tem um jeito, cada um tem uma forma de demonstrar. Mas a comunicação é muito importante, não basta demonstrar, fale sobre aquilo. Você acha que às vezes, doutora, as pessoas têm a timidez ou tem um bloqueio ali que de repente ela não consegue falar aquilo que tá no pensamento dela? Porque tem muita gente assim, né? Com certeza, até as crenças, a gente tem algumas crenças negativas que minam o relacionamento. Por exemplo, se eu for assim, ela vai ficar se achando. Então... tipo assim, vou jogar bola pra ela, vai ficar se achando. Vai ficar se achando. Gente, que isso? Pois é, as pessoas têm um pensamento interno que às vezes ela não se abre, porque ela fica pensando o que a pessoa vai achar, né? Tá achando o quê? Que eu tô dando muita moral, depois vai vir pra cima de mim, eu vou perder o controle. Tem tudo isso, né? E na verdade... você estar num relacionamento desse, você tá competindo. Você tá, em vez de ser um conjunto ali, vamos andar juntinho pra sair bem todo mundo, né? Porque um relacionamento bom, ele traz comunhão, ele traz união, entendeu? Você vai comungar com aquela pessoa de interesses, de ideias, você vai se interessar pelas diferenças. Poxa, ele é diferente nisso comigo, ele é diferente nisso, né? É diferente de mim. E aí? O que você vai fazer com essa diferença? Dá pra você aprender alguma coisa? Porque a gente pode aprender. Sim. Será que isso não vai me trazer um equilíbrio? Ou não? E o que nós somos semelhantes? Puxa, vamos potencializar? Vamos somar? Você gosta disso, eu também gosto? Então vamos ter um momento juntos, nós fazendo isso? Não, olha, você gosta de branco e eu gosto de preto. Não, então você tem um momentinho pra ficar aí no seu branco e eu tenho um momentinho pra ficar... Vamos tentar colocar isso, mas de vez em quando, deixa eu ir lá ver como que é isso daí. Deixa eu participar também, só pra eu sentir, só pra eu viver uma experiência nova. Então, relacionar-se bem é mais simples do que a gente imagina. Só que realmente tem que desconstruir algumas crenças. Doutora, a gente até recentemente saiu uma pesquisa do IBGE que o número de casamentos aumentou, porém o número de divórcios duplicou. O que você acredita assim, na parte de relacionamento? O que falta para as pessoas se entenderem melhor dentro do contexto? A gente fala de namorar, mas fala de casamento, porque as pessoas namoram para poder casar e para poder ter uma construção junto. O que falta, na sua opinião? Entender que para que o amor seja duradouro, a gente tem que cuidar. Existe, sabe essa crença? Mais uma crença que as pessoas têm, né? Parece que, estou amando, então agora esse amor vai durar para sempre sozinho. Espontaneamente, naturalmente. Tipo um conto de fadas, né? Tá ali, leu o livro, ele acabou, viveu feliz para sempre. E eu costumo dizer que, assim, essa fase da paixão, a paixão ela tem uma duração em média de até 2 anos. Então, a fase da paixão, ela é ótima, né? Por quê? Você tem todo aquele desejo, tá tudo à flor da pele. E eu falo, a paixão ela é igual uma fogueira. De uma vez ela pega fogo e aí é isso. Você quer casar, pra sempre, você tá vivendo aquela intensidade. Mas o fogo da paixão, ele é breve. E aí o que acontece? A paixão vai começar a diminuir e você tem um tempo para construir o amor. E o amor, sim, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, mas ele é mais duradouro. Ele é o que vai te trazer um crescimento. E aí? Para que aconteça essa transição, você tem que estar disposto a se abrir, a estar vulnerável, a criar o vínculo, né? Porque se você achar que, não, é a paixão e agora é assim, vai ser tudo lindo, não precisa... muito esforço. A convivência é suficiente para destruir a paixão, entendeu? Já ali já vai ter um ritmo, a pessoa tem outro, depois já começa com... Porque a paixão você idealiza o outro. E aí na convivência você vai começar a ver. Né? Então à medida que vai diminuindo aquele ideal
e começa a surgir a realidade, você começa a ver a realidade, se você não tiver realmente disposto, o amor ele é também uma escolha. É uma escolha que você faz diariamente. Se você não estiver escolhendo, é muito mais fácil você trocar por uma nova paixão. Aí a pessoa vai ficando daquele que a gente vê, né? Tá, cada 3 anos tá com outra pessoa. Que aí vai e você vê virando. que repete o mesmo ciclo. E tudo bem, se ela tá satisfeita em fazer isso, eu acho que assim, não tem problema nenhum, entendeu? Talvez é isso, ó, poxa, eu quero viver apaixonado. Então, ótimo, entendeu? Mas às vezes não, se você é aquela que no fundinho você tem um desejo de, nossa, eu quero construir uma relação, eu quero estar com uma pessoa, né, que me conheça mais, eu quero algo mais longo, duradouro, então você tem que ter esse olhar, entendeu? Você tem que realmente cuidar, se perguntar o que eu admiro nessa pessoa, o que ela tem de legal, o que eu aprendo com essa pessoa e vice-versa. O outro também, porque é uma via de mão dupla, o outro também tem que estar aberto a isso. Senão não dá acordo, né, doutora? Mas você pode até sentar e conversar. Poxa, o que você deseja numa relação? A gente às vezes não tem essas conversas, né? Então, isso, às vezes falta abertura, né? Às vezes a pessoa não tem aquilo, quer chegar na outra, mas não consigo ter aquela abertura. O que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? E é algo difícil, às vezes, da pessoa falar, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de comunicação. Por quê? Porque se acostumaram a falar pelo outro. Porque você... E a frase, num diálogo, num bom diálogo entre casal, ela começa com eu. Eu me sinto assim, pra mim as coisas são assim, a minha história foi assim. E aí o outro vai falar só sobre ele. E aí quando você entende a história do outro, você entende as diferenças, você entende às vezes que o que tem um bom significado pra mim, pro outro não tem. Eu tenho uma clássica assim que aconteceu em casa num dia dos namorados, que eu escrevi uma carta de 3 folhas pro meu marido, achando que eu tava declarando o maior amor do planeta. Fiz todo aquele negócio e tal, entreguei a carta, deixei de manhã. E aí, beleza, saí pra trabalhar. Não chegou uma mensagem ao longo do dia, não aconteceu nada. Eu falava, gente, o que aconteceu? O que foi isso? Poxa, eu super me entreguei na carta, cadê esse? E nada. E chegou no final do dia, ele com uma tromba desse tamanho. Eu não entendendo. Eu não tô entendendo. O que aconteceu, né? O que aconteceu? E aí, vamos conversar, né, sobre isso. Olha, o que houve? Na carta eu tinha escrito alguma coisa sobre se superar. Que eu falava que ele, pra mim, eu achava que ele era uma pessoa que se superava sempre, que aquilo eu admirava muito. E aí, por quê? Porque pra mim, na minha história, eu como Priscila, superar as minhas próprias dificuldades é assim, o maior ato de vitória que eu posso ter na vida, sabe? Nossa, me superei. Gente, que isso? Porque superar o outro não interessa. E pra ele não, tipo, se superar era algo como se eu estivesse falando que ele não era bom o suficiente. Entendi, a interpretação dele foi outra. E aí, por causa de uma frase, uma carta de 3 folhas, o negócio pegou aquele... Só pegou a superação. E aí eu falei, meu Deus. Então, assim, às vezes você aperta a ferida do outro sem querer. Sem saber. E se você não estiver disposto a reconhecer e falar, olha, pra mim é assim, me desculpa, nunca mais eu escrevi isso, entendeu? Evita até falar. Nunca mais essa palavra. Superação não faz mais parte do meu vocabulário. E aí, e tudo bem. Entendeu? Só que daí você aprende. E aí você aprende, inclusive, que é isso. Às vezes a sua verdade não é a única verdade. Sim. Existe aí um contexto que você tem que entender que às vezes o que pra você é verdade, pra outra pessoa não é, né? Agora, se a gente não conversasse sobre isso, imagina ele ficar com aquela tromba. Aí uma semana inteira sem saber. Eu nunca mais na vida escrever uma carta. Entendeu? Nunca mais eu ia, também agora não quero vou fazer mais saber nada disso. no Dia dos Namorados, entendeu? Pronto. Esse relacionamento vai pra onde? Vai pro brejo, gente. Não é? Não tem como. Vai pro brejo, literalmente. Né? Então, assim, é isso, conversar, entender. E aí todo mundo tem que estar disposto. Porque ele também, se ele não tivesse aberto a dialogar, se ele não tivesse me falado, olha, eu não gostei disso, dessa parte. Você ia ficar com essa interrogação. Por isso. Entendeu? Não tem. Viu só, gente? Dia dos Namorados com a doutora Priscila, dando dicas importantes para que você possa, não vou falar isso por aqui, você possa vencer essa batalha e aprender
cada vez mais como dialogar, né? Que o diálogo ele é essencial para o relacionamento, essencial para a vida empresarial, essencial para tudo que você precisa. Nada melhor que uma conversa e você poder expressar aquilo que você sente e também escutar aquilo que a pessoa quer e tenta passar para você, e o que a gente está tentando passar para você hoje nesse programa especial Saúde Plena, falando sobre relacionamento, tema que a doutora Priscila gosta, né, doutora Priscila, de falar, né? E lembrar, gente, que relacionamentos não são perfeitos, mas eles podem e devem ser bons. Se não são bons, não é um lugar para você estar. Tá vendo? Dica pra gente finalizar esse nosso programa de hoje especial dos namorados. E lembrar que o problema não é do outro. Não adianta você jogar no colo do outro, não. Por quê? Você sai de um ruim e pega um pior na sequência. Você não vai mudar. Mudando achando que vai sair de ficar livre do problema e que ele vai vir com você, né? É olhar pra você e falar, poxa, quem sou eu dentro desse relacionamento? E lembrar da troca, né? Porque realmente, se não houver troca, aí não tem jeito. Então tá vendo, gente? Dica especial pra você nesse mês dos namorados, nesse dia 12 de junho. Então aproveite bem, aproveite com diálogo, com conversa e sempre ouvindo aí os dois lados para evitar problema, né, doutora? Para quem está com dificuldade de comunicação, mostre esse vídeo, entendeu? Manda esse vídeo. Manda o link. Olha, você está com problema? Dá uma olhadinha no que a professora, do que a doutora Priscila está falando aí, que você vai entender. Gente, o que você acha disso? O que você acha disso? Lembrando, se você quiser mandar perguntas, já sabe, né? Nosso e-mail está aí na tela, é só você encaminhar para a gente, participar, que você faz toda a diferença e a gente, é lógico, faz esse programa especial para você que está aí do outro lado. Acompanha a gente, está todo dia, ou melhor, toda sexta-feira, tá aí de noite, aproveitando esse tempinho frio, debaixo da coberta, ligadinho na televisão, pede um food aí, um fast food aí, vem pra cá e fica acompanhando a gente. E pra você, feliz Dia dos Namorados, né? Se você não tem ainda, vai encontrar. Santo Antônio é amanhã. Põe Santo Antônio de cabeça para baixo, dia 13 de junho, né, doutora? E pede Santo Antônio. Para quem não tem, tira um tempo para você. Faça por você o que um namorado não fez. Tá certo. Boa dica da doutora, viu, gente? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.